O tema da mensagem dessa noite é o seguinte: é chegado o tempo. É chegado o tempo, e o tempo é este de investirmos as nossas vidas em 3 áreas específicas. Eu quero falar sobre o foco do ano de 2024 nessa noite. Nós precisamos investir com qualidade nossas forças, os nossos recursos físicos, financeiros e todos aqueles que a gente puder empregar para o nosso crescimento, no que diz respeito à nossa saúde espiritual, a nossa vida física e a saúde emocional. No aspecto espiritual, nós temos o nosso CTM, temos seminários de verão, temos oportunidades diversas, através do Life, através das pregações, através do canal Acima da Média. O canal Acima da Média é o canal que o pastor tem no YouTube, e nele você recebe todas as manhãs, a partir das 5 horas da manhã, uma devocional que se chama Oração da Manhã. Então ali tem um texto bíblico, depois uma meditação, e a gente ora sobre aquele tema. Quero te convidar a conhecer o canal, e quem faz parte do Informativo Betel já está recebendo todos os dias de manhã. Se você está chegando por aqui agora, manda uma mensagem para a secretaria da Betel e pede para colocar o seu número de WhatsApp no informativo, que daí você recebe também o link todas as manhãs. Aspecto físico, gente, o ano passado foi assim algo exponencial. O Ministério de Esportes veio com tudo e, graças a Deus, a gente começou a mover as águas. Nós temos consciência, eu tenho certeza que Luciana e Camila têm essa consciência, de que a gente tem bastante coisa ainda para avançar nesse aspecto, mas a gente, nesse momento, nós estamos dando o nosso melhor para a igreja. Então, há incentivos nas mais diversas áreas. Se você quer ter alimentação saudável, tem um grupo que se chama Desafio Vida Saudável, que a Helenice tem, fala com ela, ela vai te colocar no grupo. Ali você tem receitas, você tem propostas diferentes de alimentação que vai te ajudar no processo de dieta, de perda de peso e assim por diante. No aspecto emocional, nós também temos investido nossa vida. Nós temos, através das pregações, através do ensino, procurado equilibrar os pratos e nos aconselhamentos que os líderes de célula realizam, que o pastor realiza e assim por diante. Olha só, essas 3 áreas elas serão trabalhadas ao longo do ano de 2024 aqui na Betel. E na pregação de hoje, eu desejo que essa pregação seja uma chave na sua vida. Você pode dizer amém? Amém? Quero colocar chaves na sua mão, algumas chaves, e eu posso garantir para você que se você entender aquilo que Deus cravou no meu coração nessa semana que se passou, e você conseguir dar alguns passos, a sua vida ela vai passar por um processo de transformação. Eu creio nisso porque eu vivi isso. Eu creio nisso porque eu tenho vivido isso e tenho visto pessoas em minha volta também vivendo isso, graças a Deus. Mas antes, eu quero dizer para você que essa pregação é aquele tipo de pregação que você sai daqui ou amando o pastor ou odiando ele. Ou você vai sair daqui, olha, pastor, que palavra, abençoa a minha vida, ou você vai sair daqui bravo comigo, porque eu vou dar umas chacoalhadas em você nesses 3 aspectos aqui nessa noite. E eu te peço, por favor, abre o seu coração. E antes de entrar em ensino o texto, eu quero deixar aqui 4 palavras, antes de nós prosseguirmos aqui. A primeira delas é a seguinte: eu me preocupo com a vida de todos vocês como pastor dessa igreja. Eu me preocupo. Me preocupo em tudo isso aqui que você vai ouvir, aquilo que faz parte do nosso foco, são preocupações que nós temos. Eu preocupo com a sua saúde física, e quando a gente olha para a nossa membresia, nós vemos que existem pessoas que precisam tomar mais cuidado com a sua saúde. E por que é que eu me preocupo com você? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Porque eu quero te ter
mais tempo comigo aqui nessa terra, em nome de Jesus. Mas se você não cuidar da sua saúde espiritual, física, emocional, a coisa pode se complicar. E não pode acontecer isso, no nome de Jesus. Então não traduza a pregação de hoje como uma pegação de pé. O pastor está pegando no meu pé. Ele sabe que eu estou meio fora. Alguns anos atrás, eu quase morri. Eu vou contar para você, nessa noite, alguma coisa nesse sentido, da minha experiência de saúde e de vida. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Eu desejo que cada um de vocês possa crescer nessas 3 áreas. Crescer. Não é simplesmente falar assim, cheguei até aqui. Tá bom. Não, você precisa crescer. Continuar crescendo, e tem que ser uma coisa intencional. Terceiro, eu anseio por ver a cada dia uma igreja saudável nessas três áreas. E eu sei que a gente pode alcançar isso, todo mundo junto. A minha gratidão a Deus é por toda essa preocupação que está no coração da liderança da Betel. E quando pensamos no Ministério de Esportes, por exemplo, a gente tem aqui um tremendo incentivo para você dar o primeiro passo, para você dar o pontapé inicial. E segunda-feira, lá para a Boca da Barra, basta. Eu quero dizer que é o primeiro passo, pode ser o primeiro passo para alguns aqui. E foi o primeiro passo na vida de muitas pessoas que, a partir dali, foram para a academia, começaram a mudar a sua mentalidade no que diz respeito à alimentação e assim por diante. Então, a gente viu, graças a Deus, transformações na vida de muitas pessoas aqui. Mas, gente, a gente quer mais. A gente quer que muito mais pessoas possam virar essas chaves para que possam ser abençoadas. Então, a nossa preocupação é com a sua vida nesses múltiplos aspectos. Uma terceira palavra, aliás, uma quarta palavra, eu quero te ver bem para que nos próximos anos você continue bem. Olha só, a gente vive um tempo de comidas fáceis, comidas rápidas e fáceis, e, infelizmente, comidas que não são muito saudáveis. A gente sabe disso. Você gosta e eu também gosto. Eu não deixei de gostar, preste atenção no que eu estou te falando. Eu não deixei de gostar de hambúrguer, de lanche, eu não deixei de gostar de pizza, de macarrão. A turma está ficando com fome. É melhor o pastor parar, principalmente nessa hora, quase 8 horas da noite, e a gente está pensando aí, quem sabe, na janta de hoje ainda, né? Alguns pelo menos, alguns já jantaram, mas alguns estão pensando. Mas a gente vive um tempo também muito de comidas fáceis e rápidas, e de um momento onde a nossa juventude tem perdido a saúde. Gente, observe, há jovens que estão com pressão alta, há jovens que estão com triglicérides elevado, com colesterol, há jovens que, se você pedir para eles sair daqui da frente e até a passarela, atravessar do outro lado e voltar, ele vai chegar aqui morrendo. Sim ou não, irmãos? Vamos ser sinceros. Pastor, mas só o jovem? Não, alguns adultos também. E eu quero dizer que você precisa cuidar da sua saúde. Eu não quero focar só a questão física aqui nessa noite, mas eu quero compartilhar com você algumas experiências que eu tive. Então, observe. O meu convite é que você possa entender alguns desafios que eu vou apresentar para a sua vida nessa noite, para que você possa florescer. Diga assim, eu preciso... Não, vocês vão falar como Betel. Eu sei que a gente está num número um pouquinho menor aqui, mas tem que ser como Betel, né? Eu preciso florescer para a glória do Senhor. Amém? Agora você precisa certificar no seu próprio coração que você quer isso. Eu quero mesmo florescer, eu quero mesmo ser abençoado, para que nós possamos florescer nessas 3 áreas das nossas vidas. Nós vamos precisar realizar 4 ações decisivas. A primeira delas, vamos lá. A primeira ação decisiva é abrir o coração. Tudo começa quando a gente abre o coração. Você tem que querer. Aqui o coração ensinável é a chave. Enquanto a gente não abrir o nosso coração, a gente não consegue
virar essas chaves. Não é só abrir o coração, mas esse é o primeiro passo. Palavras do Senhor Jesus. Jesus é a referência para você, sim ou não? Se Jesus é referência para você, observe as palavras dele. Ele disse o seguinte sobre si mesmo. Observe. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu vou repetir o texto. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus é a nossa referência nessa questão de obediência. Tudo começa com um coração aberto. Então, observe, você vai fluir nessas 3 áreas se você tiver um coração aberto. Eu sei que não é fácil nós fluirmos tão bem nas 3 áreas, e é muito normal que nós possamos olhar para algumas dessas áreas da nossa vida e dizer assim: olha, a minha vida espiritual está boa, a minha vida emocional está show de bola, mas a minha vida física, de fato eu preciso passar aí por algumas mudanças para que a coisa possa melhorar. Outra pessoa, aqui nesse contexto nosso aqui, ele vai chegar à seguinte conclusão: no aspecto emocional eu estou bem, no aspecto físico está tudo jóia, mas na minha vida espiritual a coisa não está muito boa. Então você precisa detectar, através de uma autoanálise muito verdadeira, muito sincera, quais áreas você precisa melhorar. De repente você conclui que as 3 estão boas, mas não para por aí, você tem que crescer. Ou quem sabe você conclui: as 3 áreas eu preciso dar atenção. A grande verdade é a seguinte: todos nós precisaremos dar atenção nessas 3 áreas se desejamos ser frutíferos para a honra e para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém. Existem situações que nós enfrentamos na vida que vão nos pedir um abrir do coração. Sabe, tem coisas que acontecem com a gente que no fundo é Deus falando: filho, você precisa mudar. Eu vou compartilhar 2 coisas que eu vivi ao longo dos anos que se passaram na minha vida. No ano de 1999, há 26 anos atrás, eu tinha assumido o meu primeiro pastorado, e lá no segundo para o 3º ano do meu pastorado, nós fomos fazer um passeio com os jovens da igreja. Nessa ocasião, eu era pastor no interior do estado de São Paulo, na cidade de Pinhalzinho, e aí nós juntamos a moçada da igreja e fomos para um parque aquático, lá em Águas de Lindóia, um lugar muito bonito, muito gostoso. E nessa época da minha vida, observe, já pastor, eu tive o meu primeiro carro. E eu gostava de pisar fundo. Então, eu conto isso com muita tristeza e não como um exemplo a ser seguido naquele momento da minha vida. Eu andava mais ou menos a 180, 190 km por hora. Eu corria muito. 160 era uma velocidade normal para mim. Lógico que dentro da minha cabecinha infantil naquela época, né, eu até pensava assim: não, mas eu dirijo com cuidado. Não fazia ultrapassagens arriscadas, mas eu corria muito. Eu morava em Pinhalzinho e fazia mestrado em São Paulo, na área da teologia. E eu me lembro que fim de semana eu ia para casa, estava doido para chegar em casa, a aula era a semana inteira. Sexta-feira terminava a última aula, entrava dentro do meu carro e pau na estrada. Fazia de São Paulo, é mais ou menos a distância daqui a São Paulo, dá 1h40, 1h30 mais ou menos, eu fazia 1 hora. Corria muito, 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 muito mesmo. Eu voava. E até que, no dia em que fui fazer esse passeio com o pessoal da igreja, tinha lá um toboágua, sabe daqueles insanos, que a turma fala, aquele negócio para tirar o fôlego. Então, como eu gostava de velocidade, bem veloz e furioso, né? Aí, qual que era a ideia? Eu vou já logo descer nesse aqui. E fui lá, 1, 2, 3, 4, 5. Na última descida, naquele dia, era um sábado, na última descida,
Eu fiz uma movimentação errada com o meu pescoço na hora que eu estava descendo e eu bati a minha cabeça. Deu um coágulo no meu cérebro. Eu caí lá na piscina embaixo, já quase que afogando, passando mal, com ânsia de vômito, não reconhecendo as pessoas, não sabendo, não conseguindo falar o nome das pessoas. As pessoas simplesmente notaram que eu não estava bem. Eu falei, eu não estou passando bem porque eu bati a cabeça. Aí já correram comigo para o ambulatório do parque aquático, dali fui para o hospital. No hospital que a gente foi não tinha recurso. E aí fomos para a cidade de Bragança Paulista, eu passando muito mal, minha cabeça parecia que explodiu, uma dor de cabeça absurda. Chegando no hospital, minha pressão estava lá nas alturas, eu estava muito mal, e aí foi feita tomografia, foi constatado um coágulo no meu cérebro, e eu corri o risco de ter que passar por cirurgia. Então os médicos aguardaram um pouquinho para saber se ia ter uma evolução ou não. Pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, não teve uma evolução naquele quadro. Mas eu fiquei internado vários dias. Depois disso, eu tive que voltar para o hospital, porque eu comecei a ter paralisia de face, no braço e na perna, por conta dessa pancada, do coágulo que ainda não tinha se dissipado. E eu passei muito mal. Gente, eu quase morri naquela situação. Quase morri. E aí, tive que tomar remédio controlado por mais de um ano. Foi muito difícil. Recomecei nas atividades da igreja depois de 2 ou 3 meses adiante. Tive que ficar parado, simplesmente parado. E depois, então, vem aí as mudanças que Deus provocou na minha vida e na minha história. Então, algumas mudanças começaram a acontecer. Foram várias, mas a principal delas foi a mentalidade no trânsito. Eu comecei a entender que a minha vida tinha valor para Deus, então isso aí mudou. Eu, de verdade, não ando tão devagar, mas eu também não ando daquele jeito, 200 por hora, não. Se eu estou aqui numa, uma dessas rodovias mais rápidas ali, a velocidade é 120, eu vou a 110 até 120, não tenho, mas com prudência, minha esposa do meu lado, minha filha. Agora, detalhe, eu não fazia essas loucuras com elas do meu lado, óbvio. Mas o que adianta? Eu colocava a vida dos outros em risco. Eu colocava a vida das pessoas que estavam transitando em risco. Olha só, existem coisas que acontecem na nossa vida que nós consideramos ruins e que, na verdade, elas são uma chave de Deus para a nossa transformação. Diga transformação. Minha vida foi transformada pelo poder de Deus através de um acidente. Vou contar uma segunda experiência. Cada um tem a sua experiência, essa aqui foi a minha. Tá? Até os 30 anos de idade, para frente ainda dessa época desse acidente, até os 30 anos de idade, eu jogava bola. Então eu tinha o corpo mais ou menos assim, desse jeito aqui. Até os 30 anos. Aí com 30 anos eu torci o meu pé. E eu parei de jogar bola. Só que o que eu deveria ter feito? Ter migrado para algum outro tipo de esporte. Ou ido para academia, ou alguma luta, alguma coisa eu precisava ter feito. E travei. Não quis mais saber de movimentar o corpo, nem caminhada eu fazia. E nessa época, eu comecei a ganhar peso, muito peso. Então, você ganha os primeiros 5 quilos, aí você olha para cima e fala, não, está tudo sob controle, está tudo bem, não é assim? Você ganha 5 quilinhos, você fala, não, está tudo muito bom, está tudo muito jóia. Aí você ganha 10, aí você fala assim, não, mas tem gente que está pior do que eu. Ah, desculpa, do miserável. Não, tem gente que está pior que eu, dá uma olhada. Não, eu até que estou bem na fita, alguém fala assim ainda, né? Aí ele ganha 20, aí ele faz o quê? Aí ele já nota que a roupa já não, tem que trocar. Não, aí você vai lá e faz o quê? Compra uma roupa maior. Você já fez isso ou não? Misericórdia, não precisa levantar a mão, não, irmão. Quem nunca fez, levanta a mão para o céu e agradece, porque eu já fiz isso. Bom, aí eu comecei a engordar. Cheguei a quase 150 quilos. Aí você fala, não, o pastor é alto, mas eu estava gordo, meu rosto estava inchado, meus braços estavam inchados, perna,
inchado, minha barriga estava desse tamanho assim, muito, você já sabe, daquele jeitão, né? E aí eu olhei para mim e falei assim, não, preciso fazer uma coisa, mas não tinha coragem para fazer alguma coisa, não dava coragem de fazer. E aí um dia, nós estávamos no outro contexto de igreja, eu com o nosso irmão Maurício, que está aqui do nosso lado nessa noite, estava aqui de manhã também, nós fomos fazer uma visita numa congregação lá no Jardim Coronel. E quando eu estava encostando o carro lá, eu comecei a sentir muito mal. Eu achei que fosse ter um infarto naquele momento, porque o meu coração ele disparou no meu peito, e começou a vir uma falta de ar muito grande, eu comecei a suar, literalmente frio, e eu comecei quase que apagar. Eu falei, irmão Maurício, eu estou passando muito mal, eu acho que eu vou apagar. Ele falou, pastor, tenta respirar fundo, tenha calma. E aí eu abri a porta do carro, com muita dificuldade, saí, me apoiei em cima do capô do carro, e lá no Coronel é bem fresquinho, né, por conta da mata que tem ali. Aí eu comecei, puxa fundo o ar, puxa fundo. Aí depois, irmãos, de mais de 10 minutos ali, eu comecei a dar uma melhorada, entrei, tomei água, e graças a Deus. Mas aquele dia foi o dia que eu tive mais perto da morte, eu senti isso. O que Deus faz? Deus ele dá uns toques para a gente. Deus ele dá e fala assim, filho, você é precioso para mim. Então, Deus me deu um alerta. Naquele dia Deus me deu um alerta. O que eu fiz na semana seguinte? Fui para o médico. Fui para o cardiologista. O cardiologista pediu uma série de exames. Hoje, à tarde, eu estava me lembrando que ele pediu o exame de esteira, eu não consegui fazer nem 3 minutos. Eu fiz agora no ano passado, foi o tempo todo ali de boa e tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, no final do ano passado. Mas eu me lembro que eu não consegui fazer 3 minutos de esteira, parecia que o coração ia sair para a boca, aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu preciso mudar. Fui para um nutricionista, o nutricionista passou uma dieta, eu me envolvi naquela dieta. Naquela ocasião eu perdi também muito peso, cheguei mais ou menos nessa condição, só que daí a gente relaxa, esse que é o problema. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, enquanto não for virada alguma chave aqui na sua mentalidade, na sua cabeça, a sua vida vai ser uma gangorra, na sua vida espiritual, na sua vida física e na sua vida emocional, nessas 3 áreas. Vai ser uma gangorra, você vai viver altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Essa foi a minha experiência de quase morte 2 vezes. Eu quase morri na segunda, gente, de verdade, eu senti aquele frio da morte. Eu fiquei muito, mas muito mal mesmo. E aí eu falei, não, eu preciso mudar. Em casa a gente tem a Helenice, que desde antes, né, de eu conhecê-la, já aquela pessoa que cuida da saúde e tem zelo na questão da alimentação. Hoje, por conta das dificuldades que ela teve com a saúde dela, é mais regrada ainda. Eu não consigo fazer como ela faz, mas eu falei, eu preciso mudar. E aí agora, recente, no ano passado, no final do ano passado, eu estava com um monte de dor no corpo. Eu não falei isso de manhã, mas eu acho que é importante registrar aqui agora. Com um monte de dor no corpo, dor no calcanhar, dor na perna, dor no braço, dor no ombro, dor em tudo quanto é parte do corpo. Levantava com dor, não conseguia colocar o pé no chão. Tinha dia que eu vinha aqui para a igreja, eu saía ali da minha sala para ficar sentado, a hora que eu colocava o pé no chão, o irmão Onofre tem 93 anos, mas eu estava andando mais ou menos igual a ele. Misericórdia. 93, né? Indo devagarzinho, porque idade avançada, mas eu estava andando igual o irmão Onofre. Eu falei, meu Deus, me ajuda. E aí, fui procurar ajuda. O incentivo aqui dessa casa fez toda a diferença. Eu já falei isso pessoalmente para eles, para o Luciano e para a Camila, tenho tanta gratidão pela vida deles. A minha esposa, a minha maior incentivadora, minha filha, Maurício, Solange, pastora Sueli, várias pessoas aqui, o Elson, pessoas que falam, pastor, vamos lá, vai dar certo. E aí eu entrei num processo
de mudança de mentalidade. E aí, no ano passado, pela misericórdia de Deus, foi embora 33 quilos. No ano passado, isso no ano passado. Esse ano tem mais uma jornada. Aí você fala, não, pastor, mas está bom. Outro dia eu estava caminhando na beira da praia, tem um senhor que a gente conhece, né, lá da academia onde eu me exercito lá. Aí o seu João olhou para mim e falou, seu João, tudo bem, trabalhando numa barraca lá na Praia do Sonho. A gente estava passando lá, domingo passado à noite. Ô, seu João, tudo bem? Ô, seu Daniel, o senhor perdeu, emagreceu, hein? Que eu estava com uma camiseta mais justa um pouco, e minhas camisetas sempre muito largona, né? É porque eu emagreci e continuei com as camisetas largas. Aí minha costureira pessoal, né, hoje está fazendo todos os ajustes devidos, né? Que bênção por isso, né? Helenice, minha designer, né? Minha estilista, né? Hoje ela que escolheu a camiseta para vir no culto, tá? E está todo mundo de azulzinho. A Maiara também escolheu. Então, aí o senhor João olhou para mim e falou assim, não, mas o senhor não pode emagrecer mais, senão vai ficar ruim. Eu falei, senhor João, tu não sabes o que dizes. Eis que te digo, essa pochete não me pertence. Ainda tem alguma coisa aqui e por aqui e ainda por aqui que precisa ir embora e eu sei que me atrapalha. Aí a gente brincou ali, estava eu e a Helenice, a gente brincou, falei, seu João, eu preciso ainda perder mais um pouco. Falei, não, mas não pode perder muito, senão vai ficar feio, vai ficar desproporcional. Irmãos, cada um sabe quanto está bom a sua saúde, quanto não está. Eu sei o quanto eu preciso melhorar ainda. Né? Então é uma decisão, é uma escolha pessoal. Você está comigo, irmão, em nome de Jesus? Qual foi o primeiro passo? Abrir o coração. E às vezes você vai abrir o coração na bordoada. Comigo foi assim. Não seja assim com você, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Você tem que tomar jeito. Você tem que decidir. Você tem que falar assim, não, eu vou cuidar da minha saúde. Lembra que eu falei no comecinho da pregação? Eu quero te ter mais tempo aqui. Se a gente não cruzar os dedos antes... E se Jesus não voltar para nos buscar, eu quero te ter aqui mais 10, 15, 20, 30 anos, em nome de Jesus. Amém? Só que para isso você precisa se cuidar, nesses 3 aspectos. Pastor, eu não gosto de fazer caminhada, vai para o funcional. Eu não gosto do funcional nem na caminhada, vai para a bicicleta. Eu não gosto de bicicleta nem funcional e nem isso aqui, vai para a academia. Eu não gosto disso aí. Eu também não gostava. Também não gostava. Eu ouvi uma coisa, não lembro quem foi que disse, mas disse o seguinte, um hábito ele passa a fazer parte da nossa vida, enquanto durante o período de pelo menos 22 dias você mantém aquela regularidade. Eu falei, vou ficar firme mais de 21 dias para ver se isso é verdade. E é verdade. Mudou. Mudou a cabeça. Mas deixa eu te falar uma coisa, não mudou a cabeça só pela minha força. Eu tenho gente do meu lado que me apoia o tempo todo e eu tenho gratidão por essas vidas. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, olha para mim aqui, por favor. Aqui dentro você tem gente que se importa com você. Nesses 3 aspectos e quer ver você muito bem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso nosso esforço. Mas a igreja precisa se preocupar com isso? Se a igreja, que é a promotora do reino dos céus aqui na terra, não se preocupar com a saúde do seu povo, ela está totalmente fora daquilo que Deus chamou a igreja para ser. Então nós temos sim que nos preocupar com tudo isso. Segunda coisa muito importante, presta atenção agora. A segunda ação decisiva é a decisão em si, é dizer, eu vou me envolver no processo para o meu próprio bem. Escolha. Você hoje terá a oportunidade de fazer escolhas. Hoje eu fiz escolhas. Hoje eu fiz escolhas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não deixei de gostar das coisas. Eu continuo comendo as coisas. Hoje de manhã eu cheguei e lá na minha sala tinha uma caixa de bombom da Cacau Show. Eu falei, Deus amado. E ontem, olha só a escolha, ontem foi o meu dia de refeição livre. Eu fiz um estrogonofe, né? Para a turma lá em casa, para mim, para a Maiara, na verdade, que ele início não come.
E aí comemos gostoso, e tinha lá chocolate que a gente tinha ganho. Comemos lá um chocolatinho. E aí chegar aqui hoje e ver aquele negócio na minha mesa, o que você acha que o meu coração sentiu? Sentiu vontade de pegar aquela caixinha, de abrir e de provar pelo menos uns 4. Para começar. Mas aí vem eu estou brincando, eu não senti tentado não, de verdade, não senti. Hoje eu consigo separar as coisas, entender a hora para tudo. Falei, deixa aqui quietinho, agora à noite que eu vou pegar, vou levar para casa, e aí durante a semana, ou lá no final da semana, que a gente vai abrir aquilo ali. Na verdade nem vai abrir, porque ainda tem em casa daquela ainda, Cris. Ainda tem lá alguma coisa, então cuidado. Escolhas, decisões, as suas decisões vão garantir a sua vitória ou a sua derrota. Amém? 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 Vamos olhar para a vida de Jonas. Vamos olhar um pouquinho para a vida de Jonas, nesse momento. Dentro do peixe, lá dentro do ventre do peixe, ele orou ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, lá em Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Eu vou repetir o texto maravilhoso. Em meu desespero, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Vamos prestar atenção em algumas coisas agora. Jonas ele foi desobediente, rebelde, egoísta. Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para, comprou uma passagem, pagou, investiu seus recursos para tentar fugir da presença de Deus. Ele fugiu do Senhor, ele não deu ouvidos à ordem do Senhor, e ele colocou em risco não somente a sua vida, como a vida daqueles marinheiros que estavam naquele navio, onde ele se escondeu. E mesmo assim, agora, depois de ter sido jogado no mar, a próprio pedido, ele falou, me joguem no mar, senão só que vai se arrebentar tudo. Aí Deus vai lá e desperta um grande peixe, ele vem, pega Jonas, engole Jonas, pela misericórdia, ele foi para o ventre do grande peixe, e lá no ventre, ele teve condições de fazer essa oração. Mesmo assim, no meio da sua rebelião, Deus ouviu o clamor de Jonas e o libertou. Vamos dar uma estopada aqui agora e vamos prestar atenção em algumas coisas. Nós não mudamos a nossa postura em alguns aspectos da nossa vida, porque em nós há uma rebeldia natural. Ser humano, pela sua natureza pecaminosa, é rebelde. A gente sempre vai querer ficar com o que é mais confortável, com o que é mais bom, com o que é mais gostoso. Não é pecado e não tem nenhum problema com isso. O problema é quando a gente começa a extrapolar, e o nosso extrapolar começa a trazer consequências para as nossas vidas, nesses múltiplos aspectos. Está dando para entender, meu irmão? Amém? Estamos juntos aí em nome de Jesus. Você está entendendo bem o que Deus está querendo te falar? Se você então hoje estiver em rebelião, é uma palavra dura, difícil de entender, mas é. E você precisa de autoavaliar o seu coração. Então, se você estiver em rebelião, se você estiver tentando se esconder, de alguma forma, tentando dar uma desculpa do porquê você não dá o primeiro passo, e nós precisamos ter coragem para dar o primeiro passo. Você precisa hoje de falar assim para Deus, Deus, me ajuda porque eu não dou conta por mim mesmo. A gente precisa de reconhecer. Gente, a gente só consegue algumas coisas na nossa vida, primeiro porque Deus é misericordioso, mas segundo porque nós temos pessoas que nos amam em nossa volta. Então, eu quero dizer para você que é esposo ou para você que é esposa, que você precisa dar mais ouvido para o seu cônjuge quando ele se aproxima de você para dizer que está preocupado com a sua saúde física, espiritual ou emocional. Você precisa abrir o seu coração. Lembra?
primeiro passo qualquer, abrir o coração. Você precisa abrir o seu coração, meu irmão. Olha para Jesus, Ele é referência. Ele foi alguém temente ao próprio Deus, Ele abriu o seu coração. Mas aí quando a gente vem para esse texto de Jonas, nós vamos para uma segunda ação muito concreta e decisiva. E a decisão em si é dizer, eu vou dar o primeiro passo e eu vou permanecer, eu vou me envolver no processo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não se envolver no processo, para o ganho da sua saúde, daqui a alguns anos você vai sofrer as consequências disso. Eu não quero te ver sofrendo. Eu não quero sofrer as consequências da perda da saúde. E não tem jeito. Porque, assim, irmãos, ou nós nos conscientizamos enquanto a nossa idade vai passando. Esse ano agora eu vou completar 49 anos. Setembro desse ano ainda, 49. Chegando nos 50. Se eu não começar a me preocupar, e eu sei que tem gente que já passou. Que bênção, né? Lógico, tem gente que passou mesmo. Glória a Deus. Que bênção, né? Mas observe, se não houver um despertamento mesmo daqueles que estão com a idade um pouco mais avançada hoje, você vai colher consequência. Escuta o que eu estou te dizendo. Ou você gasta no hortifruti, ou você gasta na farmácia daqui a um tempo. Não é isso? Sim ou não? Vamos lá. Ou você compra alface, abobrinha, só coisa boa, quiabo, jiló, cenoura, batata doce, né? Que mais? Mandioquinha, um purê de mandioquinha, hein? Brócolis, couve-flor, repolho, tal. Vamos botar uma carninha no meio também, né? Compra lá uma carne mais magra um pouco, né? Um patinho, contra filé sem aquela gordura, você tira fora aquela gordura, né? Porque aquilo lá é uma desgrama para acabar com a sua saúde. Não, tem a importância, observe, tem a importância. Olha só, ou você faz essa escolha, ou depois você vai ter que ficar lá. O governo, ele dá remédio de pressão para a turma, né? Quando eu vivi essa situação, o médico falou, sua pressão está alta, você precisa tomar remédio. Tomei durante 2 meses remédio de pressão alta. Eu falei, eu não vou continuar tomando esse negócio no nome de Jesus. Vou tomar vergonha na cara e vou perder peso e vou cuidar da minha saúde. Cuidei da minha saúde, minha pressão fez o quê? Foi lá para baixo. A dor que eu tinha no calcanhar fez o quê? Sumiu. A dor que eu tinha nas minhas costas, o que aconteceu? Sumiu. Cuidado com a saúde, simples assim. Eu não gosto de fazer nada disso que o pastor falou. Pelo menos uma caminhada você precisa fazer 3 vezes por semana. Seu corpo precisa disso. E nas questões espirituais, muito mais. Você tem que se fortalecer espiritualmente. Você tem que entender que se a sua vida espiritual não estiver boa, o resto não vai bem também não. Se a sua vida emocional não estiver boa, você não consegue fazer exercício físico. E não consegue estar bem espiritualmente. Então tem que ter equilíbrio mental. Nossa, pastor, mas precisa de tudo isso? Gente, são as 3 que eu consigo entender, as 3 principais áreas. Se a gente conseguir equilibrar os pratos pela misericórdia, pela graça de Deus, porque eu sei que não é fácil. Aí você fala assim, pastor, o que você já fez para questão de saúde, essas coisas? Tudo que vocês possam imaginar eu já fiz. Tomei remédio, dieta, tudo que vocês imaginar eu conheço, eu sei, de cor e salteado. O que vocês imaginar? Só tiro no pé que eu dei, um monte de tiro no pé. Até que eu falei assim, opa, tem que mudar isso aqui, ó. Aí mudou. E agora o que eu preciso? Que você ore pela minha vida para que eu continue no processo, que eu estou num processo. O processo começou apenas há mais de um ano atrás, ele só começou. Agora precisa de continuar, e você precisa começar. E se você precisa começar, a gente vai orar pela tua vida, para que você comece com coragem no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós nos importamos com a sua vida, em nome de Jesus. Gente, uma frase importante aqui agora. É preciso dar o primeiro passo para se envolver no processo, e isso pode ser feito com um
uma simples ação, é uma oração. Vamos olhar para Jonas de novo. O que ele fez? Ele estava lá no ventre do grande peixe. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele orou. Não foi uma oração longa, não foi uma oração demorada, não deu tempo de jejuar, de fazer uma campanha, não deu tempo de nada disso aí. Nem orar em línguas eu acho que deu tempo. E simplesmente, Pai, tenha misericórdia da minha vida. Mas eu não duvido de que ele precisou dar um passo no aspecto do arrependimento quanto ao que ele estava fazendo. Ele caiu em si. Por isso ele pede a misericórdia, e por isso ele tem uma segunda chance. Eu já tive 2 ou 3 grandes chances para continuar vivo. Eu não sei se eu tenho uma próxima, e de verdade, eu é que não vou arriscar para ver. Eu te convido a entender isso para o seu próprio bem nessa noite, em nome de Deus. Não tenha que passar o que eu passei com a minha saúde. Que você não tenha que passar. Que, olha, foi complicado. Algumas coisas que eu vi na minha saúde foi muito difíceis. Mas aí a gente entende. E quando a gente entende, Deus vem. Terceira questão tão importante, quero que você guarde. Nós estamos falando de um processo. Diga processo. Nós estamos falando de um processo. Primeiro passo, qual é? A primeira ação decisiva. Abrir o coração. Diga abrir o coração. Segundo, a segunda ação decisiva é a decisão em si. Diga, a decisão em si. Agora complete a frase. Nesse processo, eu me envolvo. Então é a minha parte. Deus faz a dele? Sim ou não? Sempre. Sempre Deus está fazendo dele. Mas e nós? Nós estamos fazendo a nossa parte. Então a terceira ação decisiva é a perseverança. A tempo e fora de tempo, em dias bons e em dias nebulosos. Vai ter dia que você vai estar com vontade de fazer, vai ter dia que você não vai estar com vontade. E aí? Eu vou passar por cima. E aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não é porque eu quero fazer, é porque eu preciso fazer. Todo mundo aqui come todo dia, não come? Se alimenta, a não ser que você está em jejum. A gente consagrou essa semana agora 21 dias de jejum pelo ano de 2024. Eu não sei você, mas eu fiz. E eu de verdade espero que você tenha se envolvido, porque tinha a ver com a tua vida. 21 dias de jejum, nós fizemos. Nós não estamos falando de jejum, nós estamos falando de alimentação. Todos nós nos alimentamos, nós não ficamos sem, nós não nos esquecemos de comer. O nosso corpo não deixa a gente se esquecer de comer. Então a gente precisa também se lembrar de ações efetivas e eficazes que vão nos garantir o bem-estar para o dia de amanhã. Está dando para entender, gente, essa palavra nessa noite? Amém, irmão? Em nome de Jesus. Você está entendendo bem mesmo. Então o que eu quero de verdade, como seu pastor, aquele que te ama, é que você possa virar uma chave hoje. Não adianta negócio deixar para amanhã. Ah, não, amanhã eu vou, depois eu começo, depois eu tomo essa decisão. Amanhã vai aparecer outras coisas, amanhã vai aparecer outras oportunidades, amanhã você vai se ver assim cercado de possibilidades para não alinhar o seu coração e não permanecer no foco. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Abra sua Bíblia e, por favor, acompanhe. Diz assim a Escritura, observe. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Diga, recompensada. Então, observe, nós temos uma confiança e nós precisamos perseverar nessa confiança para que ela seja ricamente recompensada. Verso 36. Vocês precisam perseverar de qualquer jeito? Não. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Para um pouquinho, respira fundo, olha para mim aqui agora. Vou fazer 3 perguntas. Você acha que é da vontade de Deus que você esteja bem espiritualmente falando? Sim ou não? Você acha que é da vontade de Deus que você esteja bem equilibrado emocionalmente falando? Sim ou não? E a última pergunta. Você acha que Deus deseja que você tenha saúde no seu corpo? Sim ou não? Então a gente precisa de cuidar.
essa escolha eu não posso fazer por você. Eu posso te incentivar, que é o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu posso te ajudar de alguma forma, mas eu não posso fazer por você. Eu não posso, eu não consigo. Nem pela minha esposa, nem pela minha filha. O que eu posso fazer é ser um exemplo para elas, tentar ser exemplo, tentar ser referência. Mas eu não consigo. Eu posso até, de repente, passar lá na tua casa de manhã e falar, vamos embora comigo? Vamos lá, vamos para cima? Vamos lá, dá uma buzinada, estou indo, hein? Estamos juntos ou não? Posso até fazer isso, mas você pode travar o seu coração e falar assim, hoje não. Amanhã, hoje não. Depois da manhã, hoje não. E sempre vai ter uma desculpa. Você precisa permanecer focado na perseverança. Amém, meu irmão? Amém. Então vamos lá. Quando você assumir uma postura de mudança pessoal, algumas coisas vão acontecer, eu estou aqui para te alertar. Primeiro, preste atenção no que eu vou falar. São 7 coisas. Primeiro, você vai viver a fase da empolgação. Nossa, eu estou conseguindo, que bênção, você fica empolgado, é a primeira fase da empolgação, é gostosa, é maravilhosa a fase da empolgação, até porque você está vendo gente conseguindo, e aí você se empolga com aquilo, você começa a ler, você começa a estudar, você começa a orar mais naquele sentido na tua vida, e fala, Deus, eu sei que eu estou no caminho, você fica todo empolgado, fase da empolgação, primeira fase. Segunda fase, é a fase das descobertas. Você vai descobrir algumas coisas sobre si. Você vai ver coisas que são boas para você, coisas que não são boas para você nesse processo. Existem coisas que nós não temos que simplesmente olhar para o lado e falar, não, ele está fazendo aquilo, está dando certo. Não, preste atenção. O que o outro está fazendo, está dando certo, pode não ser o caminho exato para você. Pode ser uma referência, um abalizamento, mas pode ser que se você for fazer o que o outro está fazendo, você se machuque. Vou só citar um exemplo. Em todas as academias existem os pesos. E aí o que acontece? Existem pesos menores e pesos maiores. Tem um exercício que você fica deitado, ele se chama crucifixo. Aí você vai pegar um halter na sua mão e vai esticar o braço e fazer isso aqui. E aí o professor olhou para o meu tamanho, ele falou assim, pode pegar o peso de 5 quilos, 5 quilos cada lado. Aí eu falei, beleza, levinho, isso aqui é tranquilo, oxe, rapidão, faço 200 aqui, sem piscar, 5 quilinhos cada lado, boa. Deitei lá, fui dar uma esticada no braço, já senti o meu, falei, opa, 5 quilos é muito para mim. Parei na hora, irmãos, eu não sou louco. Eu não vou me lesionar. Aí vai eu, com esse tamanhozão todo, lá para aquela estante, bota aquele de 5 quilos, pega um de 2. Nesse tamanhozinho assim. Alguns vão pensar assim, nossa, o que vão dizer se me verem com esse baita peso na mão? 2 quilinhos, né? Você precisa entender qual é o seu limite. Deu para entender? Não faz loucura. Tem um caminho. Tem um caminho. Hoje, pela misericórdia, eu já consigo fazer com 9. Melhorou um pouquinho. Eu sei que tem gente que faz com muito mais. Mas para mim está bom. Eu estou contente. É isso que vale. Deu para entender? Então vamos lá, a fase da empolgação, a fase das descobertas e a fase dos resultados. Você vai olhar para você e falar, uau, estou conseguindo orar mais, estou conseguindo jejuar mais, estou conseguindo ficar mais bem psicologicamente falando, que bênção! E você celebra, você se alegra, você conta para as pessoas. É gostoso repartir com os outros algumas experiências. A fase dos resultados. Mas aí, o que acontece? Você olha para si e fala assim, está tudo muito bom do jeito que está. Aí vem uma fase perigosa, que você não pode viver. A quarta fase é aquela fase onde você pode viver a fase do relaxamento. Aí você fala assim, está tudo tão bom, então beleza pura. Aí você começa, perdeu o foco, você conseguiu orar mais, agora já... se orar 2 minutinhos, está bom demais.
Se eu ler a Bíblia um versículo só por dia, está muito bom. E aí você relaxa. Cuidado com a fase do relaxamento. Aí, depois que você relaxa, você entra, em quinto lugar, você pode viver a fase das desculpas. Aí você fala, eu estou meio relaxadão assim agora, eu perdi um pouco do resultado que eu consegui nessas 3 áreas da minha vida, mas, fala a verdade, tem gente que está pior do que eu. Você começa a se comparar com os outros. Isso é um tropeço que vocês não têm ideia, vocês não têm noção, tropeço. E aí, tem umas 2 últimas fases, que é a 6ª fase, que eu desejo que você não viva, mas na 6ª fase, você pode viver a fase do abrir mão. Aí você fala assim, afinal de contas, acontece com todo mundo. Eu vou parar com tudo isso. Aí você volta a uma última fase, na estaca 0. Eu já passei por tudo isso aqui algumas vezes na minha vida, em alguns aspectos da minha vida. E aí chega um momento que você fala assim, eu preciso mudar isso aqui. Na verdade, não é você que tem que mudar, é Deus que tem que te ajudar a mudar. Deus não tem, mas Ele quer te ajudar a mudar. E Ele te fortalece para que você possa mudar essas coisas na sua vida em nome de Jesus. Amém? No final do culto, eu vou te convidar a vir à frente. E se você entende que alguns desses aspectos a sua vida precisa ser mudada, você vai vir aqui para a gente orar com você no nome de Jesus. Você tem que ser corajoso, tem que ser forte. Pastor, você está falando de uma coisa radical. Não, irmão, você não entendeu nada, não é nada disso. Mas eu estou falando de um primeiro passo onde você precisa se preocupar com a sua vida, com a sua saúde. Nesses 3 aspectos. Quando eu falo de saúde, não traduz a sua saúde física. Nesses 3 âmbitos, nesses 3 aspectos. Vamos lá, a minha palavra aqui é, se você está de pé hoje, então permaneça como você está e continue crescendo. Se nós temos pessoas que são empresários, donos de negócios aqui na nossa igreja nessa noite, observe, de repente você olha lá para o seu negócio e fala assim, poxa, está bom do jeito que está. Irmão, não está bom do jeito que está. Você precisa crescer. Você é um profissional, em que área você é profissional? Você precisa conhecer um pouco mais, sabe por quê? Vai chegar alguém daqui a pouco que vai te superar e você vai ficar ultrapassado, e aí você vai rodar. Então observe, se está bom, você precisa pensar no quê? Em manter o que você conquistou e melhorar. E a melhora pode ser pequena, mas ela precisa acontecer no nome de Jesus. Não precisa de inventar a roda, deu para entender? Não precisa de inventar a moda, mas você precisa melhorar. Um contínuo processo. Agora, se você está caído, minha palavra hoje é levante-se, alinhe-se, parta para a mudança e recomece. Mas recomeça de verdade, para valer. Amém? Minha última palavra nessa noite, para a gente encerrar essa celebração, cantando daqui a pouquinho, orando por vocês. A 4ª ação decisiva é manter-se aberto para as bases de apoio. A vida cristã não é uma carreira solo, em nome de Jesus. Amém? Vida cristã não é uma carreira solo. E nós precisamos ter bases de apoio. E eu agradeço a Deus, porque nesses 3 aspectos eu tenho um apoio aqui dentro. Eu tenho apoio em relação à questão da minha saúde, através da minha esposa, da minha filha, da Camila, do Luciano e de tantos irmãos mais. No aspecto espiritual, eu tenho Solange, pastora Sueli, Maurício, Elson e tantos outros mais, Sueli Paulina, Cleide, Ju, tantas e tantas pessoas mais. No aspecto emocional, ano passado eu cheguei para a pastora Sueli e falei, pastora, eu preciso que a senhora ore por mim nesse sentido. Estava meio mexido com do nada, não estava me sentindo bem. Ela falou, pastor, vamos orar agora. Eu pedi oração para o Maurício, pedi oração para a Solange. Nós temos uma base de apoio, irmãos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, é que nós estamos aqui para ser um canal de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Deu para entender, meu irmão? Em nome de Jesus, nós queremos ser bênção. Só que assim, eu vou conseguir ser bênção na tua vida, e esses irmãos vão conseguir ser bênção na minha vida, se eu deixar. Se eu abrir o meu coração, lembra do processo? Primeiro eu faço o quê? Eu abro. Primeiro ponto da mensagem, o que é? Eu abro, depois eu faço o quê? Eu escolho, eu decido. Depois, em terceiro lugar, o que eu faço?
O que eu faço em terceiro? Vamos lá. Eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu vou perseverar nisso que eu alcancei. E aí então agora a gente se mantém unido numa base de apoio. Observe as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, 10. De manhã estava errado na projeção, agora está certo, né? Vamos lá. Romanos 12, 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Gente, nós temos gente aqui dentro que nos ama e amam demais, viu? Demais. Ama tanto que estão dispostos a semear, a derramar a vida deles nas nossas vidas. Observe. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Palavras do apóstolo Paulo, eu vou repetir. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. 3 palavrinhas decisivas. Primeiro, aprenda a caminhar com as pessoas. Amém? Segundo, aprenda os caminhos da lealdade. Diga lealdade. E terceiro, aprenda o significado prático de honra. Se as pessoas têm sido bênção na sua vida, nessas 3 áreas, honre essas pessoas que têm semeado na sua vida em nome de Jesus. Qual é a conclusão dessa palavra nessa noite? A conclusão não podia ser outra, gente. Vamos decidir, vamos dar o primeiro passo.